Olá, meus irmãos, meus amigos, é um prazer falar com vocês neste domingo. Hoje nós estaremos encerrando a nossa jornada sobre Deus no centro da história, tá bom? Especificamente, hoje nós falaremos sobre Deus no centro da história da igreja, tá bom? Vamos ter uma oração e aí então eu vou compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre Deus no centro da história da igreja, tá ok? Muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo. Te agradecemos pelo teu cuidado conosco. Ensina-nos, ó Deus, neste momento. Fala conosco. Que a tua palavra, Senhor, permaneça no nosso coração de tal maneira que a tua palavra transforme a nossa vida, transforme a maneira com que nós pensamos, agimos, e assim, Senhor, sejamos cada dia mais transformados à imagem do Teu Filho Jesus. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Eu quero ler duas passagens. A primeira, eu vou ler só um trechinho, tá? Primeiro se encontra em Atos, capítulo 5, versos 38 e 39, que nos faz lembrar uma palavra de Gamaliel, que diz assim: se esta obra é de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-la, tá? E a nossa passagem clássica de Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, né? Sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá bom? Bom, a história da humanidade ela é marcada por impérios que surgiram e caíram. Vocês sabem muito bem, eu já falei sobre isso: Império Babilônico, Império Romano, outros reinos poderosos, até sistemas políticos, até nos nossos dias. Mas há uma instituição que atravessou séculos, perseguições, heresias e crises. Sabe qual é essa instituição? É a igreja. E a pergunta é: como que ela ainda permanece viva? A resposta não está na habilidade humana, mas na centralidade de Deus. A igreja nasceu e se desenvolveu a partir da vontade do Pai. A nação de Israel, rejeitando o Messias, a igreja, então, assumiu a responsabilidade de anunciar o evangelho pelo mundo. A igreja, ela não substitui Israel. Alguns pensam desta forma, ou melhor, outros pensam que substitui. Eu não creio, tá? A igreja não substitui Israel. A nação de Israel ainda continua sendo o povo amado e o povo querido de Deus. E ela será restaurada, não é, à sua posição original. Porém, este tempo pertence à igreja. É importante, quando eu falo igreja, não estou falando de denominação, não estou falando do templo, eu estou falando da igreja como corpo de Cristo. E eu quero ver com vocês algumas características importantes da igreja, tá bom? Porque isso tem um peso muito grande, porque vocês vão ver que Deus sempre esteve no centro da história da igreja, tá bom? Muito bem, então vamos lá. A igreja, ela não é uma invenção humana. Em Mateus 16, 18, Jesus diz, né, edificarei a minha igreja. Jesus disse, eu vou edificar minha igreja. A igreja não seria edificada por homens. A igreja não seria edificada pelas mentes brilhantes dos nossos dias. Não. A igreja pertence a Cristo. Ele é o arquiteto, ele é o fundador, ele é o sustentador da igreja. Por isso que a história da igreja não é a história de homens brilhantes, não. É a história da fidelidade de Deus.
Por isso que a igreja nasceu de uma forma muito simples, com poucas pessoas, sem muita expressão, mas ela se tornou a testemunha viva de Deus neste mundo. E como nós falamos, reinos entraram e saíram, mas a igreja ainda permanece. A igreja foi rompendo eras, culturas, e até hoje o evangelho está sendo pregado nos 4 cantos. Ainda existem muitas pessoas que não ouviram sobre Jesus. Eu destaco aqui os povos indígenas que vivem isolados e que ainda precisam da presença missionária para conhecer a pessoa de Deus e conhecer a igreja. Tá ok? Novamente eu enfatizo, eu não estou falando de denominações, eu estou falando da igreja como corpo de Cristo, tá bom? Então a primeira grande característica desta igreja é que a igreja ela não é invenção humana. A segunda característica é que a igreja sobrevive porque Deus está no centro da igreja. Em Atos capítulo 5, versos 38 e 39, é o texto que nós lemos no comecinho, Gamaliel reconhece, se esta igreja ela é de Deus, vocês não vão poder destruí-la. Interessante a afirmação de Gamaliel. Por isso que desde o primeiro século a igreja enfrentou a perseguição romana. A igreja enfrentou martírios. A igreja enfrentou tentativas de silenciamento, mas isso não foi possível, porque a igreja é um organismo vivo que pertence a Deus. E olha, gente, e mesmo com tanta perseguição, a igreja não morreu, pelo contrário, a igreja cresceu. Porque quando Deus está no centro, a obra ela é indestrutível. Então, é importante lembrarmos desta igreja, tá ok? Que atua em todos os lugares, independente da sua bandeira, tá bom? Ela está ali, ela sobrevive porque é Deus que governa, é Deus que protege, é Deus que controla a igreja, tá bom? Uma terceira característica, Deus governa os períodos também da igreja. A igreja passou por muitos períodos. A igreja passou por épocas de expansão. A igreja passou por uma época de reforma. A igreja passou por uma época de purificação. A igreja passa hoje por um período de avanço missionário. Mas todas estas épocas estão sob a soberania divina. Nenhuma época é isolada, né, do controle de Deus. Não, todas estiveram sob a soberania de Deus. E tem um detalhe importante: nada foge ao controle do Senhor. Nós poderíamos até lembrar aqui de Daniel capítulo 2, 21, que nós falamos recentemente. Deus, ele é quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Isso também serve para a igreja. A igreja, ela é governada pelo Senhor. A história da igreja não é caos, ela é providência. Por um período de 1000 anos, a igreja esteve sofrendo muito. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas a igreja conseguiu se libertar da idolatria, da imoralidade espiritual, e a igreja passou a reinar. A igreja reina nos nossos dias, tá bom? Vamos lá. Uma quarta característica é quando a igreja tira Deus do centro. Isso aqui também aconteceu. A decadência da igreja sempre começa quando a instituição substitui a presença de Deus. Quando o poder substitui a santidade.
e quando a tradição substitui a verdade. Eu quero repetir isso, que isso é muito importante. A igreja sofre decadência quando a instituição ela substitui a presença de Deus. Isso aconteceu. Do mesmo jeito, a igreja entra em decadência quando o poder, eu digo o poder político, substitui a santidade. E a decadência vem também quando a tradição substitui a verdade. Toda a crise espiritual da história da igreja começou com a perda da centralidade de Deus. Mas sempre que Deus volta ao centro, há uma renovação. Por isso que a igreja passou por um período de grandes desvios. A própria reforma protestante foi um marco. E foi neste ponto da reforma protestante que a igreja retomou o seu amor incondicional a Deus. A igreja estava se desviando cada vez mais. A reforma veio colocar a igreja na reta. A reforma veio colocar a igreja na estrada certa. E eu sei que há muitos debates em torno disso, mas a reforma protestante ela foi muito, muito importante para o destino da igreja. Mas infelizmente, meus queridos, a Bíblia mostra que ainda enfrentaremos uma grande apostasia. E já vimos isso em nossos dias. E isso vai colocar a igreja num caos. Os grupos hoje, os neopentecostais que pregam a teologia da prosperidade, principalmente, são as pessoas que mais têm prejudicado o evangelho. Infelizmente. É uma pena. O nome da igreja tem sido muito associado ao comércio da fé. Então eu falo abertamente isso, porque todos aqueles que defendem a fé cristã, a fé reformada, vão bater nessa tecla em relação aos nossos dias. O comércio da fé em nossos dias e essa doutrina da prosperidade são sintomas de uma igreja doente, uma igreja, infelizmente, que tem saído do centro da vontade do Senhor. Mas lembremos que a igreja verdadeira, e eu não estou falando de bandeira, a igreja verdadeira como corpo de Cristo, ela ainda permanece gloriosa, ela ainda permanece pregando o evangelho pelo mundo inteiro. Por isso que temos que orar, tá ok? Por esta igreja que se preocupa com o nome de Jesus, tá ok? Muito bem. Em quinto e último lugar, eu quero falar sobre a nossa geração na história da igreja. Nós não somos espectadores da história da igreja. Nós somos parte dela. E a pergunta não é o que Deus fez no passado. A pergunta é: Deus está no centro da nossa igreja hoje? Eu falo a nossa igreja Maranata e as nossas igrejas cristãs dos nossos dias. Se Deus estiver no centro, a igreja terá vida. A missão continuará e a glória será totalmente dele. Não será para os homens, não serão para os líderes, não. A glória será sempre dada ao nosso Deus. Se Deus estiver no centro da igreja, nós vamos ver estas características, não é, sendo evidenciadas pela igreja. Bom, vamos fazer aqui algumas pequenas aplicações finais para a gente ir fechando. A grande marca da igreja tem que ser a confiança. A igreja, ela não será derrotada. Ela não será destruída. Outra grande marca da igreja é a humildade.
Não somos nós que sustentamos a obra. Por isso que a igreja ela é sustentada pela mão de Deus, tá? Mas também temos que falar da vigilância. Nunca devemos permitir que Deus saia do centro da igreja. Isso exige vigilância da liderança, das lideranças e do povo que ama, não é? E tem o temor do Senhor. Bom, vamos concluir aqui? Vamos lá? Impérios caíram, reis passaram, ideologias mudaram, mas a igreja continua. Não porque ela é forte, mas porque Deus está no centro da história da igreja. E enquanto ele estiver no centro, a história continuará sendo escrita para sua glória. Grave bem isso. Mas, lembremos, Deus precisa estar no centro da história da igreja. Meu querido, você que faz parte desta igreja, você tem essa responsabilidade de manter a pureza do evangelho, de manter a simplicidade do evangelho e manter o amor pelo evangelho. É uma pena que muitos ainda desconhecem a Cristo, desconhecem a igreja e estão aí aguardando por nós. Somos nós que somos os mártires, somos nós que somos as testemunhas vivas para anunciar o evangelho aos povos. Tá bom? É isso que eu quero deixar para vocês neste domingo. Mas eu tenho aqui um lembrete que eu não falei no começo. Quem estará pregando em nossa igreja hoje é o pastor Adalberto. O pastor Adalberto é meu cunhado. Ele que vai pregar sobre este tema. Mas eu resolvi gravar também, porque nós não vamos gravar a mensagem do pastor Adalberto, né? Mas depois você pode ir aqui para o vídeo, você pode se beneficiar com a mensagem do pastor Adalberto e com a mensagem deixada aqui para vocês. Combinado? Deus te abençoe, tá bom? Nesse próximo mês de março, nós vamos dar início a uma outra jornada e eu vou lançar o desafio hoje lá na igreja, falando sobre um assunto muito interessante. Deus no centro do coração do homem. Este vai ser o nosso tema para o mês de março. Nós já temos as mensagens aí já quase preparadas e vai ser uma explosão muito grande entender Deus no centro do nosso coração. Tá bom? Forte abraço, ó. Um beijo e até lá na nossa igreja. Bom? Tchau, tchau.